sexto ano. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Vai ver aqueles detalhezinhos de célula que ficou faltando a gente ver, tá bom? E a gente também vai fazer um exercício, tá certo? E aí, na próxima semana, a gente dá continuidade com outro conteúdo que é níveis de organização, tá certo? Mas hoje, vocês podem abrir o livro aí novamente na página 156, 157. Deixa o livro aberto aqui que a gente vai ver alguns detalhezinhos, tá bom? Alguns detalhezinhos que estão faltando. Aí, abram o livro aí. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é assim. Como o vídeo é gravado, você está aí assistindo o vídeo. Vamos supor que o seu livro você esqueceu em algum lugar no quarto, precisa ir lá buscar alguma coisa assim, ou então o livro está fechado, você precisa ter tempo para abrir o livro. O que é que você vai fazer? Vai pausar o vídeo, vai dar um pause no vídeo, vai pegar seu livro e vai abrir na página que eu falei. Vamos supor que você esqueceu qual é a página que eu falei. O que é que você vai fazer? Vai voltar esse vídeo aí, tá certo? Deixa eu só tirar aqui meu celular. Vai voltar e deixa eu ver aqui onde foi que Bruna falou do vídeo. Aí você pega e volta o vídeo e vê onde foi que eu falei a página, tá certo? O bom da aula gravada, tudo bem que se eu tivesse ao vivo com vocês, eu ia repetir. Mas o bom da aula gravada é que vocês podem fazer isso. Pausar, para ir no banheiro, voltar, beber uma água, voltar. E depois continua vendo a aula, ou para pegar o livro, ou coisa do tipo. Ou pode voltar também se não tiver entendido direito. Aí você pode chegar e assistir de novo, tá certo? Então, podem fazer isso à vontade, que isso ajuda vocês a estudar. Pronto? Agora eu quero que vocês vão na página 157. Quero que vocês vão ali naquela parte onde está falando teoria celular. Olha aí. Tem no livro de vocês, aí, ó. Teoria celular, tá bom? Aí vamos ver aqui. Eu não vou ler tudo, não, porque para a gente poder ver as outras coisas do vídeo. Mas eu quero que vocês vão onde está escrito em negrito. Sabe onde é em negrito? É aquela palavrinha que tá mais pretinha, assim, ó. Tá vendo? Pintadinha. Onde tem a palavra assim, teoria celular. Já acharam aí no livro de vocês? Teoria celular. Continuando a leitura aí, tá dizendo assim, ó. Segundo essa teoria, todo ser vivo é composto de uma ou mais células que realizam atividades que caracterizam a vida. Então, é essa a teoria celular, tá bom? Continuando a leitura aí, acompanha. Assim, por ser a unidade constituinte de todos os seres vivos, e a menor estrutura capaz de realizar processos característicos dos seres vivos, a célula é considerada a unidade estrutural e funcional de todo ser vivo. O que quer dizer isso daí? A teoria, eu coloquei aqui no quadro. A teoria está dizendo que todo ser vivo é composto de uma ou mais células que realizam atividades que caracterizam a vida. Não foi isso que a gente leu? Tá dando para enxergar aí? Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Eu acho que tá dando para enxergar. Vejam aí. Tá? Por isso que eu fiz até de letra de forma, para ver se dava para vocês verem melhor. Aí, o que acontece? Tudo que existe é composto por átomos, tá? Depois a gente vai estudar direitinho. Eu lembro que eu falei um pouquinho com vocês, mas foi no início do ano passado, é mais difícil de lembrar. Só que aí, a menor unidade estrutural que realiza os processos relacionados aos seres vivos é a célula. Então, a célula é chamada também de menor unidade da vida. Então, ela consegue se multiplicar, ela consegue fazer trocas gasosas, ela consegue participar com várias funções, né? Da formação de todo o organismo, da reprodução. Então, a célula ela é conhecida como menor unidade da vida também. Tá bom? É que aí no livro está mais completo. Ele coloca a menor unidade estrutural e funcional de todo ser vivo. Então, olha só. Todos os seres vivos, por isso que os vírus não são considerados seres vivos. Porque os vírus, eles não possuem célula. Eles só têm uma capa de proteína, tem um material genético,
dele, e aí ele precisa da célula entrar em alguma célula para conseguir se multiplicar. Às vezes ele entra numa célula de bactéria e se multiplica através dela e destrói depois essa bactéria. Às vezes ele entra na célula do ser humano, às vezes entra no do cachorro. Então os vírus, eles não têm células. E aí por isso que os vírus não são considerados seres vivos. Vocês vão aprender mais sobre os vírus no ano que vem, tá certo? Mas vocês estão ouvindo muito falar de vírus, até porque a gente está em casa agora por conta de um vírus, né, que é o Covid-19 ou coronavírus, que esse vírus é o que está causando esse monte de mortes no mundo inteiro, não é nem só no Brasil, é no mundo todo. Tá certo, gente? Então, assim, esse vírus, ele precisa das nossas células para ele conseguir se multiplicar, tá certo? E aí ele se multiplica e destrói também algumas células nossas. Então, ele atinge o nosso sistema respiratório. Ele faz mal às nossas células do pulmão, certo? E aí, por ele atingir nosso sistema respiratório, por isso que fica, a pessoa espirra, tosse, mas ele sai pela lágrima, ele sai essas secreções do olho, ele sai pelo nariz, espirrando, tossindo, falando. Então, por isso que tem que usar máscara. A gente sempre tá com a mão, não tem jeito, a gente sempre tá com a mão, ó, pega na boca, pega no nariz, pega no olho. Então, ele vem pra mão. Então, tudo que a gente pega e toca acaba passando. Por isso que tem que estar passando álcool em gel na mão, porque o álcool em gel mata esse vírus, tá certo? E aí tem que estar usando a máscara pra gente não estar falando por aí. Às vezes você nem tossiu e nem espirrou. Ah, mas Deus o livre, mas peguei o corona, não senti nada. Eu não tossi, eu não espirrei, porque algumas pessoas sentem mais e outras menos. Então, tossi, espirrei, não senti nada, então eu não vou passar para ninguém. Passa sim, porque às vezes falando aqui, sai ó, gotículas de saliva, ou seja, cuspe mesmo. A gente falando, a gente cospe e nem percebe. Ou então a gente passa a mão assim no olho, na boca, e aí quando vê pega numa cadeira, pega numa mesa, pega num livro, aí empresta o livro pro colega, ou pega na caneta, pega no piloto, pega no quadro da escola, quando vê, acaba passando para outra pessoa. E às vezes essa outra pessoa tá com um organismo mais frágil, e aí essa pessoa vai ficar gripada, vai ficar com falta de ar, vai passar mal, pode chegar até morrer. Entendeu? Então, assim, por isso que mesmo as pessoas que não têm sintomas, elas também estão passando o coronavírus. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Então, por que que os outros seres são considerados seres vivos? Porque tem célula. Então, os fungos têm célula, os protozoários têm células, as bactérias têm células, as plantas têm célula. Nós, os outros animais também têm célula. Todo o nosso organismo é composto por célula. Mas os vírus, eles não têm célula. E aí eles não são considerados seres vivos, tá bom? Aí vamos lá. A gente já viu a teoria celular, que vocês viram que tem aí no livro de vocês, tá bom? Tá aqui em negrito, ó, teoria celular, e aí já vem a explicação dessa teoria celular, que é o que tá aqui no quadro. Aí vamos reler aqui para a gente ver outro conceito. Olha o que está dizendo aqui. Veja se, eu não sei se dá para vocês verem aí, que está grifado duas. O que é grifado? Esse risquinho aqui embaixo, ó, sublinhado duas palavras. Aí vamos ver aqui, ó. Todo ser vivo é composto de uma ou mais células. Então quer dizer o quê? Que existem alguns seres vivos que não vão ter muitas células, que ele todinho é uma célula só. Exemplo, as bactérias. Aí tem aqui, a gente vai ver um desenho de uma bactéria. A bactéria ela só tem uma célula. É um exemplo de um ser vivo que só tem uma célula. Então, se a bactéria só tem uma célula, o que é que a gente viu na aula passada? Que quem tem uma célula só é chamado de quê? Alguém lembra? Ó, unicelular. Ó, uni, você vai lembrar da palavra, ó, do número 1, unicelular. Ixi, aqui ficou sem espaço. Vou pôr o L, o A e o R aqui no cantinho. Mas vocês sabem o que eu escrevi. Ali tá escrito unicelular. Pera aí, eu vou consertar para não ficar assim horrível para vocês. Mas vocês já sabem o que é que eu estou escrevendo, tá? Então,
O ser vivo que tiver uma única célula, ele é chamado de unicelular. Isso a gente viu semana passada. Aí, todo ser vivo é composto de uma ou mais células. Se tem mais de uma célula, já não é mais uni, né? Tem mais de um, então não pode ser chamado de uni. Aí ele pode ser chamado de multicelular, pluricelular. Ó, tá aqui no livro de vocês, na página 156. Eu li para vocês na semana passada. Ó. A gente leu junto, ó. Deixa eu encostar aqui. Ó. Unicelulares, pluricelulares. Que aí tá falando, ó. Dependendo da quantidade de células, tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu ler assim que é melhor para mim. Dependendo da quantidade de células que os formam, os seres vivos podem ser. Então, dependendo da quantidade de célula, o ser vivo pode ser o quê? Pode ser unicelular ou multicelular, ou então também chamado de pluricelular, que isso significa que vai ter mais de uma célula, ou pode ter até milhares de células, tá bom? Olha só. Então, eu vou puxar uma setinha aqui onde está escrito mais células. Vou puxar uma setinha e vou colocar aqui pluri, que aí vocês já sabem que pluri significa muito, mais de uma célula. Pluricelular. E vou escrever aqui, ou multicelular. Significa a mesma coisa. Pluri e multi vai significar vários, tá certo? E uni, o nome já está falando um. Qual é o exemplo de um ser unicelular? A gente acabou de falar, as bactérias, que a gente vai fazer um desenho de uma bactéria ali daqui a pouco, tá bom? E qual é o exemplo de seres que têm várias células, que são pluricelulares? A gente, o ser humano, o cachorro, o gato, a árvore, os fungos, aquele cogumelo, que é um tipo de fungo. Tudo isso são exemplos de seres multicelulares, pluricelulares, tá bom, gente? Vamos lá. Partes básicas de uma célula. Isso a gente viu na aula passada. Isso é só para revisar. Uma célula, em geral, vai ter, ó, vou puxar uma setinha para cá para cima. Uma membrana ao redor dela para proteger, controlar o que entra e o que sai da célula. Então, ela vai ter uma membraninha ao redor dela. Uma membrana, que em geral é a membrana plasmática. Depois, na região do centro, vai ser o citoplasma. E no centro dela, que não é obrigatório todos os seres vivos ter, a gente vai ver aqui daqui a pouco quando a gente fizer os desenhos, mas em geral a célula vai ter no seu centro um núcleo. E nesse núcleo vai ter o material genético, ou então chamado material hereditário, que é o DNA. Esse material tem todas as nossas características, tá certo? Se a gente vai ter pele branca ou pele negra, se a gente vai ser alto ou vai ser baixo, se a cor do olho vai ser preto ou vai ser azul, ou vai ser cor de mel. Então, essas características são chamadas de material genético ou então material hereditário, que é o DNA. O DNA é como se fosse um código, que nesse código tá lá dizendo se aquele cachorro vai ser um cachorro marrom, se aquele cachorro vai ser um cachorro branquinho de bolinhas pretas, se aquele gato vai ter o pelo colorido, vai ter o pelo todo branco. Então, isso tudo são características que são passadas. E aí, cada ser vivo tem o seu DNA, tem o seu código que vai mostrar como ele é. Tá bom, gente? Aí eu vou colocar aqui núcleo, que a gente sabe que o núcleo é onde fica esse material hereditário. E a gente vai ver agora que não é obrigatório todas as células terem núcleo, mas é obrigatório que todas as células tenham esse material genético. Só que não vai ser em um núcleo, e vocês vão entender agora o porquê. Vamos pegar essas partes e ver mais ou menos aqui, ó. Todas essas partes, mais ou menos, vai ter aqui nesses desenhos que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Estamos em 15 minutos, vai fazer 15 minutos agora. Vamos lá.
Olha só. Vamos tentar entender. Só existe vegetal, que é planta, animal e bactéria? Não, porque tem fungo, tem protozoário, tem algas marinhas, que parece que é planta lá no mar, mas não é planta. Ela faz parte de outro reino, tá bom? O reino protista. E aí, não precisa se preocupar que vocês não vão aprender isso agora, tá bom? Eu só tô dando exemplos para vocês. Qual é a moral da história? O que é que você tem que entender aqui agora? Que existem modelos de células diferentes, mas que não só são esses três. Tem outros. É porque a gente não vai ver todos aqui agora. À medida que a gente vai estudando seres vivos, a gente vai vendo a característica de cada um. Tranquilo aí, gente? Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos. Célula vegetal, célula animal, célula de bactérias. Vou começar pela célula animal, que é o básico que todo mundo vê. Em geral, a célula animal, as pessoas colocam assim, o desenho dela redondinho. Mas não é obrigatório ela ser redondinha, certo? Ela pode ser mais ou menos assim, ó. Não é obrigatório. Existem vários modelos de célula. Essa região que eu coloquei aqui com o piloto preto vai ser a membrana plasmática. Ó, membrana plasmática. Aí ela é como se fosse o muro da escola que eu falei, plasmática. Então ela tá ali protegendo a célula, envolvendo toda a célula, controlando o que entra, o que sai, gases, água, outras substâncias. Então ela controla tudo isso, tá certo? Membrana plasmática. Essa região aqui de dentro, ela é chamada de citoplasma, tá bom? Então vou puxar uma setinha aqui do centro e vou colocar citoplasma. Citoplasma. Gente, olha só, essa região do citoplasma, ela é toda vazia? Não, ela tem um monte de coisa dentro. Quando eu dei o exemplo para vocês da escola, eu disse que seria o quê? Aquela região do pátio lá, onde fica as salas de aula, onde fica a horta que já teve e acabou, depois a gente iniciou de novo, e aí teve que parar também o nosso projeto. Aí, quando voltar às aulas presenciais, a gente começa de novo. Então, toda aquela região de dentro é chamada de citoplasma. É o exemplo que eu dei para vocês entenderem. Então, essa região de dentro. Então, essa região de dentro não é vazia. Como é que a gente faz para ver? Aí no livro de vocês, na página 157, tá vendo aí a célula? Olha a célula aí. Tá vendo que na região de dentro tem um monte de coisa? Olha as coisas aqui, ó, gente, ó. Cheio de coisa aqui dentro. Então, não tá vazia. Tá vendo que tem uma região aqui marronzinha, contornando toda a célula do lado de fora? Então, essa vai ser o quê, ó? Ó o nome aqui, membrana plasmática. É a região que está protegendo, contornando. Já essa região aqui do centro todinha vai ser o citoplasma. Tá bom? Então, essa parte da célula tem um monte de coisas dentro. Que depois a gente... Não, perdão. Esse ano vocês não estudam. Ano que vem, se eu não me engano, é que vocês vão estudar o que é que tem dentro da célula. Então, aqui tem um monte de coisas que são as organelinhas responsáveis por várias funções na célula, tá bom? E aí, nesse desenho aí de vocês, o desenho do livro, e eu vou mostrar aqui também, tá vendo que tem uma região no centro? Ó, essa bolinha meio roxa, né? Meio lilás. O que vai ser essa bolinha do centro? Ó, tem uma setinha puxando pro lado de fora para ensinar o que é, ó. Que nome é que tá aí? Que nome é esse aqui? Núcleo. É o núcleo. E o núcleo tem o que dentro, ó? Material hereditário, que é chamado também de material genético, tá, gente? Vocês já sabem, que eu acabei de falar, o que é esse material hereditário. Ó, vou colocar o núcleo aqui. Vou colocar assim, ó, um negocinho aqui dentro e vou puxar uma setinha para fora. Vou colocar o nome núcleo. E vocês viram aí agora que esse núcleo tem um material hereditário. E aí, como é o nome desse material hereditário, que é chamado também de material genético? DNA.
DNA. Beleza, gente? Eu vou pausar aqui rapidinho, só um momento. Eu retomei para pedir silêncio aqui na minha casa, porque aqui na minha casa é complicado. Ó, esse núcleo tem o DNA. Vige, professora, você vai cobrar isso na prova? O que é DNA? O que é que o DNA faz? Não, certo? Não. O que você precisa saber é que no núcleo da célula, nesse caso aqui da animal, todas as células têm um material hereditário ou material genético que o nome dele é DNA. E que esse DNA é responsável pelas características da gente, o que a gente é. Tá bom? E o que a gente vai passando de geração em geração. E o que foi passado até a gente agora, tá certo? Que aí você vai ver a cor da pelagem do gato, do cachorro, da gente, nossas características. Se eu pego uma semente de milho, ali é célula vegetal. Ali também tem material genético, também tem o DNA do milho. Se eu pegar esse milho e plantar, vai nascer pé de feijão? Não. Por quê? Porque dentro, lá no núcleo da célula do milho, tem as informações no DNA dele dizendo que ele é um pé de milho. Então, ele não pode nascer pé de feijão. Não pode nascer um pé de jaca. Entenderam? Então, o que você tem que entender é o que é o material genético e já aprender que o nome desse material genético ou material hereditário é chamado de DNA. Agora, o que ele faz, como é ele, o formato e tal, isso vocês não estudam agora. Tá certo? Vocês vão estudar depois. É no 9º ano. Eu falei que é ano que vem, mas não é não. É no 9º ano que vocês vão ver esses detalhes, tá certo? Vamos lá. Então, eu fiz 2 desenhos aqui. Essa região de pretinho aqui vai ser o quê? Membrana plasmática. Essa região aqui de dentro, cheia de coisinhas, é o citoplasma. E a parte central, que tem o material genético, é chamada de núcleo. Eu fiz esse outro só para você entender que não é obrigatório estar uma bolinha certinha para dizer que é célula animal, tá certo? Isso é um modelo de célula de todos os animais que vai ter essas partes. Mas não é obrigatório ela ser redondinha, ela pode ter formatos diferentes. Mas sempre vai ter membrana plasmática, sempre vai ter citoplasma e sempre vai ter núcleo, tá bom? Aí vamos para a célula vegetal, tá? Se tiver rápido demais, dá uma pausa, respira, bebe uma água e retorna, tá bom? Porque a gente já está em 22 minutos e eu vou finalizar tudo. A aula hoje é grande. Vamos lá. Célula vegetal. Ela também vai ter uma membrana, só que não é chamada de membrana plasmática, é membrana celular. Ela tem uma membrana, tá certo? Só que tem uma diferença. A célula vegetal, em geral, ela é mais retangular, assim. É um negócio meio quadradinho, só que não é quadrado, é retângulo, né? O retângulo é mais compridinho, né? E aí, às vezes, no livro tá assim, às vezes, no desenho do livro tá assim. É porque existem também vários modelinhos. Mas, em geral, ela não vai ter o aspecto redondo, ela vai ter esse aspecto retangular. Às vezes em pé, às vezes deitado, às vezes com as pontas assim, às vezes com a ponta fechadinha. Tá bom? Por isso que eu fiz diferente, para vocês verem que pode ser diferente. Depois, só que o que acontece? Antes dessa membraninha, tem uma coisa que é a cara da célula vegetal. Além dela ter esse formato, ela vai ter uma paredona grossa ao redor dela, ó. E é chamado de parede celular. Ó, parede celular. Vai ter essa parede celular aí. Para quem gosta de estudar escrevendo, pode estar com um caderno, anotando essas coisas, anotando e fazendo o desenho junto comigo, só apertar o pause e desenhar. Tem gente que consegue entender mais escrevendo durante a aula. Aí você pode fazendo isso no seu tempo, tá bom? Olha só. Só tem que tomar cuidado, que em geral, quando a minha aula é a primeira, eu não sei se hoje é a primeira ou a segunda, aí você não pode perder a hora do próximo professor. Aí, se ficar faltando ainda vídeo meu para assistir, como o meu tá gravado, você deixa lá, vai assistir a aula ao vivo com o professor e depois você volta e termina de assistir a minha. Ou depois, ou em outro dia, tá bom? Você escolhe. Você vê aí com seu pai e sua mãe o que é melhor para você, com sua tia, tio, avô, avó, quem morar com você. Olha só, tem aqui a membrana
E aí vai ter o que ao redor? Uma paredona, parede celular. Vou puxar a setinha para cá. Tá bom, gente? Vai ter citoplasma? Vai ter citoplasma. Então, essa região cheia de coisinhas ao redor é o citoplasma. Vai ter núcleo? Também vai ter núcleo. Então, vai ter também, ó, um núcleo com o DNA, tá certo? Que é o material hereditário ou material genético. Tá certo, gente? O que a gente viu de diferença entre a célula animal e vegetal até agora? Porque o núcleo é igual. O citoplasma também tem. Lembrando que o citoplasma tem algumas coisas que tem na animal e não tem na vegetal. Mas, em geral, tem um monte de coisas que são iguais. Mas tem a região do citoplasma, existe. Tem o núcleo, tem. Lógico que não é tudo igual, né? Mas, enfim. O que é que tem de extra? A parede celular. Então, na célula animal, não tem parede celular. Tá bom, gente? Então, quando você vê, se disser assim, se tirar esse nome aqui, ó, vou apagar. Faz de conta que aqui é um exercício. Ou uma prova. E aí tem assim, coloque nos desenhos abaixo o nome, se é célula vegetal ou se é célula animal. Aí você tá para lá para responder essa questão. O que é que você vai fazer primeiro? Olhar o formato. Aí você tá vendo, ó, essa daqui é mais redondinha e essa daqui é mais retangular. Eu sei que a retangular é a célula vegetal e eu sei que a redondinha é célula animal. Só que aí vamos supor que você ainda tá na dúvida. Ah, meu Deus, mas eu acho que é isso, mas eu preciso de mais alguma coisa para confirmar mesmo se eu tô certo ou se eu tô errado. O que é que você vai olhar? A de cá tem uma paredona. Além dela ser quadrada, ela tem uma paredona. E a de lá tem uma membrana. Cuidado que às vezes tá uma membrana grossinha. Tipo, o livro de vocês fez uma membrana grossinha, mas aí não é parede não, tá? Aí você viu, ó, essa daqui só tem uma membrana e essa tem uma paredona. Essas daqui são mais arredondadas, essas daqui são mais retangulares. Então, essa daqui é uma célula vegetal e a de lá é uma célula animal. Então, você aí já acertou a questão, tá certo? Só olhando o desenho, você já acertou a questão. Aí vamos para a última célula aqui, que também não precisa se preocupar. Eu coloquei ela como um exemplo, que é a bactéria. A bactéria ela é unicelular. Então, ela é composta de uma única célula. Aqui são milhares de células juntas para vir uma plantinha. E aqui são várias células juntas para poder formar um outro ser vivo. Já a bactéria não precisa, ela é unicelular. Uma célula só já é aquela bactéria todinha, tá bom? No livro de vocês também tem uma foto da bactéria. Só que aí eu vou falar depois. Não, eu vou falar agora. Vão aí para a página 160. Tem um exercício na página 160. Só que eu quero que vocês olhem esse desenho aqui, ó. Olha esse desenho. Esse desenho é um dos modelos que tem de célula de bactéria. E aí ele mostra também algumas diferençazinhas. É tipo uma cápsula. Lembra a cápsula de remédio, né, gente? Ó, tem ali aquela cápsula. Tá dando pra ver? Tá. E aí tem, além dessa cápsula, tem uma parede também. Tá bom? E aí tem mais o quê? Olha pro seu desenho. Tem a região do citoplasma, né? Igual a outra. Só que aí tem um material hereditário também solto dentro da célula. Não tem esse núcleozinho, não tem uma bolinha aqui com material hereditário como tem aqui, como tem aqui. Ele está solto dentro da célula. Então, essa é mais uma diferença desculpa, entre as células. A célula da bactéria, ela não é protegidazinha ali com uma membraninha formando um núcleo. Ela fica solta, o material genético, dentro do citoplasma, tá bom? Mas aí ela também tem uma parede. Ela tem uma cápsula zona e aquela parede zona ao seu redor também se protegendo. Então, esse foi também um exemplo diferente, mas também com várias características iguais às outras. Sempre tem
uma parte... Ó, tem membrana plasmática também. Então, sempre tem membrana. Sempre tem citoplasma. Agora, nem sempre vai ter o núcleo, mas vai ter o material genético. Veja que todos têm o material genético, tá certo? A diferença da bactéria é que não tem ali, naquela bolinha separadinha, que depois a gente vai entender o que é. Ele tem solto dentro da célula. Tá bom, gente? Olha só. Tem um exercício que vocês vão fazer. Eu ia fazer junto com vocês, mas a aula tá muito longa, tá? 30 minutos de aula já, longa. Então, eu vou explicar o exercício, vocês vão fazer em casa, pode ser agora ou pode ser depois, porque eu não sei que horas vocês vão estar exatamente assistindo esse vídeo, pode ser que já esteja na hora do outro professor, tá certo? Mas vocês podem me mandar até o início da semana que vem. Pode fazer esse final de semana o exercício e vai me mandando a foto, tá bom? Como é esse exercício? É dessa mesma página aqui, ó. 160. Vamos entender o exercício? Olha só. Olha o exercício aqui. Cadê? Primeira questão. Ó. Primeira questão tá perguntando o quê? O que a teoria celular afirma? A gente não viu isso hoje? A gente viu isso já. Se você quiser vir assistir o vídeo, você assiste e copia. Se não, você vai vir aqui para a página do assunto, vai para a página 157 e procura onde foi que eu li, ó. Depois de teoria celular vem a explicação, ó. Cadê? Segundo essa teoria, todo ser vivo é composto de um ou mais células. Você vai copiar isso daí e pronto. É a teoria celular. Tá bom, gente? Não foi isso que a gente acabou de ver nessa aula? Aí vem o próximo exercício, a próxima questão. Segunda questão. Reproduza em seu caderno o mapa de conceitos a seguir, substituindo as letras pelos termos adequados. Vamos analisar essa questão aí, gente? Eu vou analisar junto com vocês. Caso alguém tenha dúvida, quem não tem dúvida já pode ir fazendo. Ou pode deixar para fazer depois. Olha só, o que é o mapa conceitual? Aquele mapinha onde vai ficando as palavras se ligando a outras que tem a ver. Vamos lá. Tem escrito o quê? Os seres vivos, não é isso? Tá escrito assim. Os seres vivos. Aí tem uma setinha. Aí ele tá dizendo assim, que os seres vivos são formados por... De que é formado os seres vivos? O que é que a gente está estudando? Que os seres vivos são formados por quê? Qual é o tema da nossa aula? Exatamente esse nome aí que você pensou. Então, os seres vivos são formados por... Aí tem um quadradinho, né? Um quadradinho com a letra A. Só que você não vai precisar copiar essa letra A. Você vai chegar e colocar a resposta. Os seres vivos são formados por... Blá, 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 bota a resposta. Tá certo? E aí vem outra setinha, né? Nessa setinha tem a letra B, é isso? Isso. E na outra de baixo tem a letra C. Beleza? Você vai copiar a letra B e a letra C? Não, porque ele quer que você substitua as letras pelos termos corretos. Tá bom? E aí vem... Embaixo ele tá dizendo o que é que você vai escrever. Os seres vivos são formados por... O tema que a gente está estudando. Não vou dizer a palavra, você já sabe o que é. De acordo com a quantidade dessas estruturas, vocês estão acompanhando? Ó, tá no livro. Perdão, cadê? Tá aqui. Ó, eu tô lendo isso aqui, viu? De acordo com a quantidade dessas estruturas são classificados em... Gente, aquele ser vivo, de acordo com a quantidade de célula que ele tem, ele é classificado, ele é chamado de quê? A gente viu no início da aula, quando estava estudando a teoria celular, eu puxei e coloquei ali, ó,
Quem tem uma célula é chamado de quê? Aquele ser vivo que só tem uma célula, quantidade de células, ele só tem uma. Aí você vai pôr o nome aqui. Aqueles seres vivos que tem mais de uma célula é chamado de quê? Que eu falei, ou não sei o que lá, ou não sei o que lá. Você escolhe uma dessas duas palavras e coloca aqui embaixo. No início do vídeo eu expliquei isso. Mas se você tiver na dúvida e não quiser voltar no vídeo, você vai vir para cá, para a página do conteúdo, que aqui vai estar explicando, de acordo com a quantidade, ela é chamada de quê? Quem tem uma célula só é chamado de não sei o quê, e quem tem mais de uma célula é chamado de não sei o que lá. Aí você preenche no quadrinho. Beleza, gente? Nesse caso aí, vocês vão ter que copiar. Esse exercício, se eu não me engano, eu passei para vocês ano passado. Só que eu não expliquei da forma que eu estou explicando agora. Então, é bom refazer. Porque você vai fazer aprendendo muito melhor do que o ano passado, que você tinha que praticamente ler sozinho e descobrir sozinho as respostas, tá? E aí vem a terceira questão. Ó, a terceira questão é essa aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui a imagem. Aqui é a terceira questão. Nomeie, ou seja, você vai dar nome, nomeie os componentes básicos das células, localizando-os na imagem. A célula é formada de quê? Quais são as regiões da célula? Que eu cheguei e falei assim, comparando a sala de aula, o que seria a parede da escola? Comparando com a escola. O que seria a parede da escola? Na célula ia ser o quê? Ia ser não sei o que lá. O que ia ser a região do centro? Ia ser não sei o que lá. E o que ia ser a secretaria? Não sei o que lá. Eu não coloquei aqui agora. Anteriormente eu coloquei quais são as partes da célula. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Em geral, toda célula vai ter isso. Então, você vai chegar e vai colocar. Façam esse desenho no caderno. Basta fazer uma bolinha. Tá vendo que cada setinha tá te mostrando? O que vai ser essa região aqui que contorna toda a célula? Tem o nome. Que é que contorna, protege toda a célula? Esse número 2 aqui, você vai dar que nome para ele? Que é essa região aqui central. E essa bolinha no meio, que tem o material genético, como é o nome dela? Tá vendo que cada setinha vai levando para o lugar? No lugar desses números, você vai colocar os nomes. Tá certo? Ah, ainda tô com dúvida. Ou você volta o vídeo e vê as partes da célula, ou então você volta para o assunto e vê o desenhão da célula e tenta descobrir, através das setinhas daqui também, o que é cada parte. Precisa fazer o 4? Não. Você só vai fazer o 1, o 2 e o 3. Por quê? Porque o 4 já é sobre esse assunto aqui, ó. Níveis de organização dos seres vivos. E aí a gente não viu ainda esse assunto. Quando a gente vê esse assunto, a gente continua o exercício. Entenderam isso? Pronto, já estamos em 38 minutos. Eu só fiz explicar o exercício. Aí vocês vão fazer a tarefa de vocês. Pode fazer o exercício no final de semana. E aí depois vocês vão mandando as fotos do exercício pronto para mim. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e uma boa tarde.